Olha, galerinha, sabe que eu acho que foi bom, sabe? Análise que vem para o bem, não é isso? O cara botou uns ângulos quaisquer ali, né? E deu um demônio para resolver no final, né? Mas geralmente, você deve ter percebido que é problema de matemática básica, né? O passado sempre voltando à tona, né, cara? Não tem jeito. Quando não resolver o teu problema de matemática básica, sempre vai ser assim, né? Sempre vai ter uma mancha, né? E nós temos que resolver isso aí, galera. Vou corrigir. Vou trocar os números por números mais legais, prometo a vocês, e vai ter a chance de fazer então as duas ainda. Então, mesmo quem chegou agora pode curtir aí a revisão e vai poder fazer a recuperação paralela na boa. Ah, garoto, pode ser. Não precisa. Ó, galerinha, T1 e T2. Aqui é o T3, ou então o peso mesmo, já que são 100 quilogramas, dá 1000 newtons, muito obrigado. Eixo X, eixo Y, vamos decompor os vetores. Aqui está o T2X, ali está o T2Y. Vou fazer em outra cor os vetores componentes de T1. Ficaria então T1Y e aqui para baixo T1X. Beleza? Vamos calcular as componentes agora. Quem é o T2X? É T2 vezes... Aliás, aqui está o ângulo de 30 graus, né? E ali está o ângulo de 45 graus. T2X é T2 vezes com ângulo cosseno de 30. Então quer dizer que T2X é T2 vezes raiz de 3 sobre 2. Então quem é o T2Y? É T2 vezes sem ângulo seno de 30, que é 0,5. Ou então T2 sobre 2. De repente na hora de igualar vai ficar mais fácil. Quem é T1X? T1X é T1 com ângulo cosseno de 45. T1X é T1 raiz de 2 sobre 2. E já que o ângulo é 45 graus, as componentes ficam iguaizinhas. E é justamente por isso que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. O seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Beleza. Como eu já disse, essa parte é trabalho braçal. Né? Trabalho braçal. Só isso. Não teve grandes raciocínios. Agora começamos a pensar um pouquinho. Olha para o eixo X e escreve algo. Olhando para o eixo X, T1 igual a T2. T1x igual a T2x. T1x igual a T2x. E quem é o T1x? T1x é T1 raiz de 2 sobre 2. Quem é o T2x? T2 raiz de 3 sobre 2. Aqui eu achei legal que alguns cortaram aqui, né? E isolaram, a maioria isolou o T1, certo? Mas alguns alunos esperaram um pouquinho antes de isolar e acabaram economizando tempo. Olha por quê. Quem é a equação que vem do eixo Y, galera? É T1y mais T2y igual a T2. Parabéns, T1y mais T2y é igual a 1000, né? É. Quem é o T1y? T1 raiz de 2 sobre 2. Quem é o T2y? T2 sobre 2 igual a 1000. O que eu achei legal, o Cássio estava fazendo ali, ele falou, professor, olha só, aqui é T1 raiz de 2. E olha só, T1 raiz de 2. E quanto vale T1 raiz de 2? T2 raiz de 3, né? Então já dá para substituir, não precisa isolar o T1. Claro que se tu isolar o T1 vai dar no mesmo. Vai acabar dando no mesmo. Mas aqui está prático, T1 raiz de 2 está aqui, ó. Então no lugar dele eu vou colocar quanto? T2 raiz de 3 sobre 2 mais T2 sobre 2. Isso é igual a 1000. Aí é que tá, galera. Tem um monte de gente cortando os dois ali. Pessoal, observem uma coisa. Isso, olha só. Observem uma coisa. Isso aqui faz sentido, gente, ó. Porque tem 1, 2 está do lado esquerdo, 1, 2 está do lado direito. Se eu deixo de dividir o lado esquerdo por 2 e também deixo de dividir o direito por 2,
2 continua dando igual. Agora, se tu tem isso aqui, gente, ó, e corta aqui, é um, putz, cara, é um sacrifício matemático, é um sacrilégio matemático, não pode. Isso é um absurdo. Tu está simplesmente deixando de dividir o lado esquerdo por 2 e acha que isso não vai mudar nada na tua vida. Como assim? Tu não pode pegar uma equação e arrancar números dela ou somar números nela aleatoriamente. Se tu fizer de um lado, tem que fazer do outro lado da igualdade, tá? Aí, ó, isso aqui, aí sim, ó, tem um 0 ali, ó. Aí daria pra gente eliminar. Porque tá dividido, passa, e 0 vezes qualquer coisa dá 0. Mas você tem que entender o porquê, certo? Sair cortando sem ter nexo, sem entender, eu posso cortar por esse motivo. Então, preferível não cortar, tá? Então, tomem cuidado com isso. Ô, professor. Vezes ou divisão. Tem divisão, troca de lado e vezes multiplicação mesmo. Tá, mas vamos lá. Tu tá falando de frações. Multiplicação de frações? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. E quando tem A divisão de fração é que a gente faz a primeira vezes o inverso da segunda. A mesma que não estava com a raiz. Mesmo que tivesse uma raiz, continuaria a raiz ainda. Continuando lá então, pessoal, já que os dois têm o sobre 2 por embaixo, eu vou escrever T2 raiz de 3, ou raiz de 3T2 mais T2, isto é igual a 1000. O 2 que está dividindo passa, e ainda posso colocar esse T2 em evidência. Quem é que está escondido ali, ó? 1, aí fica raiz de 3, mais 1. O 2 estava dividindo, passou multiplicando, deu 2000, está multiplicando, passa... Então, olha quanto é que deu o T2. Deu 2000 que divide raiz de 3 mais 1. Mas tu sabe que não é certo escrever a resposta assim, né? Não é aceitável escrever a resposta assim. O cara tem que racionalizar. Alguém lembra como é que racionaliza essa situação? Não. Raiz de 3 menos 1 e raiz de 3 menos 1. É o tipo de racionalização mais perigoso. Se tu multiplicar só por raiz de 3, o raiz de 3 desaparece, mas vai brotar um raiz de 3 ainda no lugar desse 1. Então o cara tem que multiplicar por raiz de 3 menos 1 em cima e embaixo. Olha como é que vai ficar o final. T2 é igual a 2000, que multiplica raiz de 3 menos 1, sobre... Tu lembra como é que se faz esse tipo de produto notável, A mais B, que multiplica A menos B? Alguém lembra qual é a regrinha para isso? Daria para fazer um chuveirinho, mas tem uma regra curta. Quadrado do primeiro menos... A mais B. Esse que estávamos falando, cara, é esse aqui, ó. A mais B ao quadrado. A mais B ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mas esse aqui é aquele outro especial. 1 com mais, 1 com menos, fica o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Então como é que vai ficar aqui na parte de baixo? Vai ficar Raiz de 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado. O quadrado do primeiro menos o quadrado do Mas segundo. pode tirar a raiz do 3 daí, não pode? É que é o quadrado. Isso, aí vai ficar assim, raiz de 3 ao quadrado é 3, né? 3 menos 1, É 2. 2. Ali embaixo vai ficar 2. 2000 dividido para 2, É 1000. 1000. Então o T2 ficou 1000, que multiplica raiz de 3 menos 1 newtons. O colega, né? O colega falou assim, professor, mas então não dá para achar o valor? Claro que dá, gente. Quanto é que é a raiz de 3? 1.73, 1.7 mais ou menos, menos 1 dá 0,7. 1000 vezes 0,7 dá os 730. Na verdade, né, mais precisamente 730 esse valor vai dar. Eu sei que é 730 porque eu sei quanto é que é a raiz de 3, botei ali e fiz o valor aproximadamente de cabeça. Tá? Mas esse aí é um número, né, é um número como qualquer outro. Ficou longo demais. Eu não queria testar a matemática básica de vocês dessa maneira, eu queria testar a física de vocês. E aí a questão acabou testando muita coisa. Só para finalizar, quanto é que é o T1 então? O T1 é igual a T2 raiz de 3 sobre 2, né? Sobre raiz de 2, né? Eu ainda teria que colocar esse número horrível ali, ó, para achar o T1. Concordam comigo? Sim. Ia ficar bem horrível ainda, hein? Vai ficar bem feio. Bem feio. É por isso que eu preferi anular a questão. Vou trocar os ângulos para vocês fazerem mais confortavelmente. Certo? Então fala. Onde? Não. Pode Então perguntar. surgiu aquele 1000 ali. Esse 1000 aqui? Foi aqui, é que na verdade, deixa eu te mostrar aqui de onde é que veio.
2 é igual a 2000 raiz de 3 menos 1 sobre... Raiz de 3 ao quadrado é 3. 3 menos 1 é 2. 2000 dividido para 2, 1000. 1000 que multiplica a raiz de 3 menos 1. Beleza? 20 minutinhos. Não? Posso fazer a questão original então para vocês? Mas a 2 fica normal? A 2 eu vou só trocar justamente como eu falei para vocês, como vocês iam sair, né? Eu iria ficar desconfiado. Foi no caderno? Pode ser uma folha de caderno, embora eu vou buscar rascunho já já. Pode ser uma folha de caderno. Eu vou usar aquele que o Cássio sugeriu, 37 e 53. Cara, vai ficar a raiz de 3 sobre 2 vezes 5 horas. Pode ser assim. Você vai pegar uma coisa. Você vai ver como vai pegar uma coisa. Quanto faz aí hoje? Vai dar 75. 75. No próximo vai dar 1,27. Tem que saber se eu tenho. Não pode. A gente usa a parte de Só é até 7, no máximo até 7. Show de bola, galerinha. Estão aí as duas questões da recuperação paralela. Todos têm que fazer, mesmo quem tirou acima de 7, só me devolve aqueles que tiraram abaixo de 7. Ficou bem mais light. Também podem usar o teorema de Lamy, se quiser.